Eu estou agora gravando um videozinho com um exercício sobre estequiometria. Eu vou tratar de um problema que fala de eletrólise. Eletrólise da bauxita, que é esse mineral avermelhado que vocês estão vendo no vídeo, constituído basicamente de Al2O3, ou seja, óxido de alumínio. E nós vamos falar de um processo de transformação dessa bauxita no alumínio, que vocês estão vendo aí com uma aparência e propriedades bem diferentes. Bem, então vamos ao problema. Como o enunciado está mostrando, que neste processo de eletrólise, a bauxita, ou o óxido de alumínio presente na bauxita, reage com o carbono, produzindo dióxido de carbono mais alumínio. Então, sobre esta reação, que não está balanceada, são feitas três perguntas, três questões sobre esta reação. Aí nós vamos agora para o próximo passo, que é aprender a fazer o tratamento da equação antes de responder questões de estequiometria. O primeiro passo seria balancear a equação. Como é que nós fazemos para balancear a equação, né? Como vocês podem ver, a equação não está balanceada. Notem aqui que no óxido de alumínio a gente tem 2 átomos de alumínio. E aqui no outro lado da reação, nos produtos, a gente tem apenas 1 átomo de alumínio. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é balancear o alumínio. Não sei se vocês lembram da nossa regrinha de começar pelo metal para facilitar o balanceamento por tentativa. Então nós precisamos colocar 2 átomos de alumínio. Falei um monte de então, mas desconsiderem alguns. Próximo passo é balancear o oxigênio. Estão notando que nos nossos reagentes a gente tem 3 oxigênios e nos produtos tem 2. Bom, então uma forma mais rápida de transformar um 2 em 3 é multiplicando essa molécula de CO2 por 1,5, ou esta quantidade de moléculas de CO2 por 1,5. Então, 2 vezes 1,5, né, são 3. Então, logo nós teremos 3 oxigênios nos nossos produtos. Só que isso causou que o carbono agora não está balanceado. Aqui num lado a gente tem 1,5 mols de carbono e no outro lado apenas 1. Então a gente também vai multiplicar o carbono por 1,5 e aí ficou a nossa equação balanceada. O que quer dizer isso? Como nós vamos fazer a leitura dessa equação? No lado esquerdo estão os nossos reagentes e no lado direito estão os nossos produtos. Então, nós temos que 1 mol de óxido de alumínio, 1 mol de óxido de alumínio reage com 1,5 mols de carbono. Isso produz 1,5 mols de dióxido de carbono e produz 2 mols de alumínio. Essa é a equação que nós temos. Ok, então depois de acertados os coeficientes, ou seja, balanceada a equação, nós vamos à determinação das massas, ou seja, nós vamos determinar as massas de cada reagente, de cada produto, de forma a estabelecer uma relação de massa, então proporcional. Mas a primeira coisa para fazer isso é calcular a massa molar de cada um dos compostos. Então, primeiramente, nós vamos calcular a massa molar do óxido de alumínio. A massa molar do óxido de alumínio, a gente tem que ir lá na tabela periódica e buscar a massa atômica do alumínio, certo? Que é 27. Não vão confundir massa atômica com o número atômico. Bom, para essa estrutura, a gente tem 2 átomos de alumínio, então a massa molar disso vai ser 27 vezes 2. E somamos isso com a massa molar do outro componente, que é o oxigênio, que no caso são 3 átomos de oxigênio para cada 2 átomos de alumínio. Então nós multiplicamos a massa atômica do oxigênio por 3. Então 27 vezes 2 mais
16 vezes 3 dá 54 mais 48 e vai dar um total de 102 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de óxido de alumínio vai ter uma massa de 102 gramas. Né? Então está calculada a nossa massa. Como a gente tem nessa reação apenas 1 mol de óxido de alumínio, então nós vamos ter uma massa total de 102 gramas. Agora vamos determinar mais rapidinho a massa dos demais componentes, no caso do carbono. O carbono está ali sozinho, então a massa atômica do carbono é 12, a massa molar do carbono vai ser 12 gramas por mol. Só que no caso do carbono, a gente tem 1,5 mols na reação, ou seja, 1,5 mols a 12 gramas por mol vai dar um total de 18 gramas. Então, para o carbono, a proporção para 102 gramas de óxido de alumínio são 18 gramas de carbono. Se eu for fazer a mesma coisa para o CO2, nós vamos ter 44 gramas por mol. Isso multiplicado por 1,5 mol vai dar um total de 66 gramas. O mesmo com o alumínio, são 27 gramas por mol, que multiplicado por 2 mols vai dar um total de 54 gramas. Ok? Então, o que a gente pode fazer agora é conferir as massas. Para fazer essa conferência, então, nós podemos fazer essa releitura, né? Vemos que 102 gramas de óxido de alumínio reagem com 18 gramas de carbono, formando 66 gramas de gás carbônico, mais 54 gramas de alumínio. Lolo! Então, para ter certeza de que a nossa massa está correta, nós conferimos aqui a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Somando 102 mais 18 dá 120 gramas. E somando 66 mais 54 também dá 120 gramas. Então, nós temos aí uma proporção calculada de forma correta, mostrando que a massa dos produtos é exatamente a massa dos reagentes. Ok? Agora sim nós vamos responder a questão 1.1. A questão 1.1 diz o seguinte: para 2 mols de para 2 mols de óxido de alumínio, quantos mols de gás carbônico e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Bom, aqui não precisamos falar em massa, né? Só está perguntando quantos mols de gás carbônico e quantos mols de alumínio são produzidos a partir de 2 mols de alumínio. Na realidade, a proporção de mols que nós temos é 1 mol de alumínio, de óxido de alumínio, produz 2 mols de alumínio. 1 mol de óxido de alumínio produz 1,5 mols de gás carbônico. Né? Então, só para responder a questão, quanto de gás carbônico? 1 mol de óxido de alumínio produz 1,5 mols de gás carbônico. Então, como está falando lá no problema, 2 mols de óxido de alumínio vão produzir X mols de óxido de carbono. Então, multiplicamos X por 1, 2 por 1,5, e nós temos que X é 2 vezes 1,5, que são 3 mols de CO2. Ou seja, se eu tiver 2 mols de alumínio, eu vou produzir 3 mols de CO2 ao invés de 1,5. Né? Agora, para o alumínio, quanto de alumínio eu vou produzir, né? Com 1 mol de óxido de alumínio, eu consigo produzir 2 mols de alumínio. Logo, com 2 mols de óxido de alumínio, eu vou produzir X. Né? Então, X vezes 1, 2 vezes 2, meu X é 4 mols de alumínio. Então, a resposta à questão é essa. Com 2 mols de óxido de alumínio, eu consigo produzir 3 mols de gás carbônico e 4 mols de alumínio, exatamente o dobro daquilo que está ali no nosso balanceamento.
Agora vamos lá responder a questão 1.2. Qual é a massa de bauxita necessária para produzir 40,5 gramas de alumínio? Bem, como a gente sabe, se eu tiver 102 gramas do óxido de alumínio, ou seja, da bauxita, eu vou conseguir produzir 54 gramas de alumínio. Então eu tenho que, com 102 gramas de bauxita, eu consigo produzir 54 gramas de alumínio. O que eu quero saber é quanto de bauxita eu preciso para produzir 40,5 gramas de alumínio. Então, para 40,5 gramas de alumínio, eu vou precisar de uma quantidade de X de bauxita, né? Essa quantidade, então, multiplicando X por 54, aqui na regra de 3, vamos ter 54X e 40 vezes 102, 40,5 vezes 102 dá 4.131. Né? Então, o 54 passa dividindo, o nosso valor de X é 76,5. Ou seja, o que quer dizer isso? Que para produzir 40,5 gramas de alumínio, eu vou precisar de 76,5 gramas de bauxita, ou seja, do óxido de alumínio. Agora sim, nós vamos responder a questão 1.3. A questão 1.3 diz o seguinte: qual o volume de CO2 em CNTP é produzido a partir da eletrólise de 204 gramas de óxido de alumínio? Ou seja, quanto de CO2 nós produzimos com 204 gramas de bauxita? Como a gente já viu no problema, 102 gramas de bauxita, né, equivale a 1 mol, né? Então, 204, aqueles 204 gramas de bauxita do problema equivalem a 2 mols de bauxita, né? E a gente já viu também que 1 mol de bauxita nós conseguimos produzir 1,5 mols de gás carbônico. Então, com 2 mols de bauxita, nós vamos conseguir produzir o dobro, 3 mols de gás carbônico. Bom, nós então sabemos que os 204 gramas de bauxita produzem 3 mols de gás carbônico. Só que o problema pergunta qual o volume em CNTP, ou seja, o volume em litros. E a gente já viu que 1 mol de qualquer gás em CNTP tem um volume de 22,4 litros. Então, os 3 mols de CO2 produzidos vão ter um volume 3 vezes maior do que esse, ou seja, 3 vezes o 22,4 litros. Então, nós teremos um volume total de 67,2 litros de CO2 produzidos com aqueles 204 gramas de bauxita tratados no problema. Ok? Então é isso. Acabou. Esse é o problema de estequiometria. Espero que ele ajude vocês na prova da próxima aula. Ok? Abraço.